Fala galera, beleza? Claro que não, né? Perder para o Ceará com time reserva é uma vergonha. Chega a ser engraçado falar isso. Seria o Grêmio com time reserva em algum outro tempo atrás. O Grêmio estreia com derrota para os reservas do Ceará. E o Kahneman não atuou por quê? O que acontece com o meio-campo do Grêmio? E o sistema defensivo parou por quê? Para reclamar? Eu sou o Léo Nascimento. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações. Vamos lá analisar a partida e alguns pontos importantes, pois o Grêmio, né, ou o treinador do Grêmio, que para essa partida contra o Ceará nos surpreendeu. Uma formação com três volantes no meio-campo, mas tentando dar uma liberdade maior para o Matheus Henrique para armar. Até dá para entender o porquê dessa formação. Vamos lá. Breno, Wanderson, Pedro Jeromel, Juan, Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva e Matheus Henrique. Léo Pereira, Léo Chu e Ricardinho. A nossa maior crítica é pela formação em linha dos dois volantes. Bom, eu até entendo a formação, pois mesmo com o time reserva do Ceará, ele tem uma marcação no campo do Grêmio, pressionando a saída de bola. Isso é uma característica do próprio treinador, do Guto Ferreira, e ele é um time forte, com toque de bola rápido e marcação. O Ceará jogou em cima do Grêmio, não com uma marcação espelhada, mas é uma marcação por zona, fechando os espaços do Grêmio. E o Grêmio tenta fazer um contra-ataque com o Léo Chu e com o Léo Pereira. Tenta. Algumas eventualidades acontecem, mas com a dificuldade no meio campo, devido à própria marcação que o Ceará armou com um jogador a mais no meio campo, pois o esquema deles colocavam 4 homens no meio campo e o Grêmio com 3. Os nossos alas não voltavam para o meio, eles voltavam na linha de fundo para marcar. O Grêmio não consegue armar nenhum jogo. Então as jogadas são lances em linha de fundo, lances laterais. E com 15 minutos o Léo Chu ganha na linha de fundo pelo lado esquerdo e cruza para o Ricardinho no primeiro lance, que isola a bola por cima do gol. É a primeira oportunidade do Grêmio. O jogo fica equilibrado, ele se torna equilibrado, fraco no primeiro tempo, mas um jogo forte de marcação das duas equipes. O Guto Ferreira insiste sempre com uma forte marcação, bem postado e fazendo faltas para segurar o jogo. É a forma de picotar o jogo que a gente chama. E o Ceará consegue fazer troca de passes, né, rápidos em velocidade e com uma bola perdida pelo Lucas Silva, que não começou bem o jogo. Apesar também que ele no primeiro tempo inteiro ele não jogou. Eles conseguiram chegar à frente à frente do gol do Breno, né, com o Kleber, que chutou uma bola que desviou no Juan e saiu o gol do Ceará. Aquele lance desviado. O Grêmio não consegue jogar mais. Tenta apertar o jogo no ataque, no campo do Ceará. Mas o Ceará rouba a bola novamente através de um lance com o Juan, que na velocidade do contra-ataque sai o segundo gol com o Rick. O detalhe desse lance é que o Juan está na linha de ataque do Grêmio. Um erro de posição. Se ele está lá no espaço onde era para estar os volantes da marcação, cadê os volantes da marcação? O Juan fez uma partida mediana para baixo, muitos erros. Mas a verdade é que o Guto Ferreira sabia que aonde estava a fragilidade defensiva do Grêmio e insiste jogando pelo lado esquerdo, nas costas do Diogo Barbosa, ou entre ele ou entre o Juan. Esta falha já faz tempo que existe, não foi corrigida ainda. Diogo Barbosa foi muito mal. E o Juan segue improvisado no lado esquerdo. E aí eu pergunto, aonde está o Kahneman? Por que ele não começou o jogo? Eu sei que ele volta de lesão e que o Juan vem jogando no nível interessante, mas temos que levar em consideração que os próprios erros que o Juan comete é por ele estar sendo improvisado no lado esquerdo. Ele já poderia ter se adaptado, sim, mas é uma adaptação que demora. E o Campeonato Brasileiro é longo, ele é um campeonato diferente e muito superior ao Campeonato Gaúcho. Vamos lá, Matheus Henrique no primeiro tempo não apareceu para o jogo, não aparecia para buscar o jogo ou tentar armar. E como o Ceará estava com a marcação apertada, deixando apenas o Thiago Santos liberado ou o Lucas Silva. Esta forma de marcação do Ceará, que sempre ficava com um homem na marcação, sobrava. Esse homem sobrava, porque estavam com 4 no meio campo e o Grêmio com 3. E aí, quando eles faziam marcação apertada, eles ficavam com um homem sobrando.
Com 47 minutos do segundo tempo, novamente um ataque pelo lado esquerdo e a bola colocada para trás para o Kleber. E o Breno novamente salvou o Grêmio, salvou o terceiro gol do Ceará. Aos 50 minutos, em jogada individual do Wanderson, jogada de Copa do Mundo, lembrando o Zidane, ele trabalhou a bola com o Matheus Henrique, que de primeira devolveu para ele dentro da área, para fazer um golaço, um belo gol. Os dois grandes jogadores do Grêmio são eles, Wanderson, que surgiu muito bem nas categorias de base para o profissional. E quando joga, sabemos que algo diferente pode acontecer por parte dele, porque ele sabe chegar muito bem no ataque, ele sabe defender muito bem, ele chama o jogo para ele. E o outro é o Breno. Se não fosse ele, certamente o placar teria sido muito maior. Pelo menos 2 defesas difíceis ele fez que poderia resultar em gol. Segundo tempo, começa o segundo tempo e o Grêmio volta com as trocas. Diogo Barbosa entra no lugar do Bruno Cortez. Diogo Barbosa sai e entra o Bruno Cortez. O Lucas Silva sai e entra o Jean-Pierre. E o Léo Pereira sai e entra o Jonathan Robert. Jonathan Robert seria o detalhe mais importante do jogo. Mas vamos lá, com 2 minutos já tem mudança tática. O Jean-Pierre joga próximo da área e o Cortez dando apoio ao ataque, com o Thiago Santos fixo na frente da área para proteger a zaga. E o Matheus Henrique pelo lado direito fazendo a ligação defensiva com o ataque, ou tentando. No contra-ataque, o Léo Chu cruzou de dentro da área para o Ricardinho de primeira fazer o gol de empate do Grêmio. Já tinha uns 2 para 3 minutos. Só que somente aos 13 minutos, novamente um ataque do Ceará pelo lado esquerdo. E o Breno salvou novamente com o chute de Kleber. Bola novamente entre o Cortez e o Juan, lançamento. Aquela jogada clássica que o zagueiro e o lateral não conversam. E aí o Breno faz a grande defesa. Já o próprio Jonathan Robert mostrou taticamente que já entendeu o jogo. Ele volta para a marcação, faz a proteção lateral, ajudando o Wanderson, mas ainda sente a falta do ritmo de jogo. Muito tempo sem jogar. E ele ainda teve uma oportunidade pela direita, um lance individual. Ele ganhou no drible, no 1 contra 1, dentro da área. Ele cruzou para trás, mas ninguém aproveitou que o lado esquerdo do Grêmio, a bola sobrou para o Cortez, que apareceu e chutou para fora. Sem pretensão, assim, despretensioso. Sobrou e ele chutou. O Jonathan Robert é um jogador inteligente. Taticamente, a experiência na Europa o ajudou muito. Ele vai dar muitas felicidades para o Grêmio ainda. Ele cresceu muito nisso, seu rendimento. Mas ele precisa ter uma sequência. Talvez ele consiga ganhar agora com essa crise que veio ocorrendo aí da doença nos jogadores do Grêmio. Aos 37 do segundo tempo, o Cortez recebe um lançamento do Jean-Pierre em linha de fundo e tenta cavar um pênalti, uma linha de fundo. Só que o VAR anulou. Mas percebe que a postura com as mudanças do intervalo fizeram o Grêmio ganhar corpo no jogo. O Grêmio ganhou intensidade, teve mais participação. O jogo ficou mais disputado, até com muitas faltas. E o Ceará até abusou das faltas para segurar o jogo até este momento. Mas no último lance do jogo, um escanteio para o Ceará e uma bola bate numa trave e sobra para o Jorginho, que foi ele que estava no escanteio, foi ele que bateu o escanteio, e ele chuta na trave e a bola entra. Um erro defensivo grosseiro do Grêmio. Todos os jogadores pararam no lance. Até o Breno parou. Aconteceu algo igual no primeiro tempo. Uma desatenção. Os jogadores do Grêmio acabam tendo a sua primeira derrota na era do Thiago Nunes, mas precisa ser corrigido esses pontos. Mas vocês percebem que não tivemos em nenhum momento lances de jogadores do meio campo atuando? Não falei aqui na análise em nenhum momento. Os jogadores não apareceram. A criação de jogadas com o Jean-Pierre teve 1 ou 2 lances no máximo. O Grêmio teve um homem de criação. Mas o jogo não acontece tanto para ele ou com ele durante o jogo, pois ele fica muito tempo fora do jogo. Esta característica vai demorar para mudar, fazendo ele ficar mais participativo e até mesmo chegar na área. O que precisa ser feito para recuperar esses pontos perdidos agora? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, inscreva-se no canal, vamos debater a respeito. Aqui é Grêmio.